Bom dia, boa tarde. Vamos iniciar mais uma aula de história, certo? Espero que estejam todos bem, todos na santa paz do Senhor, né? Vamos hoje falar do capítulo 2, Primeiros Humanos, e vamos começar falando desse capítulo, fazendo uma pergunta: de onde viemos, né? E com continuação, no conteúdo do capítulo, vamos investigando nossas origens, certo? Os primeiros humanos. O gênero Homo, do qual fazemos parte, originou-se há cerca de 2 milhões de anos. Fazem parte desse gênero Homo habilis, Homo erectus, Homo neotalensensis e Homo sapiens. Desculpa aí, tá, gente? Homo neotalensensis. Agora vamos explicar cada um, né? Homo habilis já tinha habilidade de fabricar ferramentas simples de pedra. Outra característica: alimentava-se de vegetais e carne. Provavelmente desenvolveu uma forma de linguagem. Aí, né, na nossa imagem, nós temos a dimensão que tinha, né, essa estrutura dele, né, no decorrer dos anos foram melhorando, né. Homo erectus, além de utilizar ferramentas de pedra lascada, era bom caçador. Foi provavelmente a primeira espécie a deixar a África, né? Em 1,7 a 1,8 milhões de anos. Homo neotalensensis, muito parecido com o ser humano. Aí você vê na imagem, né? A imagem praticamente do homem moderno, né? Era caçador, suas diferentes subespécies habitaram a Europa e a Ásia entre 230 e 30 mil anos. Homo sapiens surgiu há pelo menos 150 mil anos e se espalhou depois por todos os continentes. Era caçador-coletor antes de praticar a agricultura. Começou a construir instrumentos mais elaborados. Períodos da vida humana. Temos 3 períodos: o Paleolítico, a Era da Pedra Lascada; Neolítico, a Era da Pedra Polida; e a Idade dos Metais. No período Paleolítico, temos em destaque, né, nome que se dá ao período da história humana desde o aparecimento do gênero Homo, há cerca de 2 milhões de anos, até o início da prática da agricultura, ocorrido há cerca de 10 mil anos. Paleolítico. O Paleolítico foi um período muito longo durante quase 2 milhões de anos. Os hominídeos foram se adaptando à natureza. Belíssima imagem, né? Você vê aí, né? Ainda do período Paleolítico, em vez de conservar o fogo, que era ateados nas matas por raios, eles começaram a produzi-lo, né? É justamente nesse período que surgiu o fogo, no período Paleolítico, certo? E também teve esse controle, né, do fogo. O controle do fogo foi certamente uma das maiores conquistas desse período, permitindo aos humanos suportar o frio, afastar animais perigosos e cozinhar alimentos.
Ainda do período paleolítico, suas ferramentas também foram se aperfeiçoando e eles produziram as primeiras manifestações artísticas. Desculpa aí. No período ainda paleolítico, viviam da caça e da pesca e coleta de frutos. As moradias eram simples, feitas de madeira ou ossos e peles. Outros se abrigavam em cavernas ou viviam a céu aberto. Caçavam manutes, a carne servia de alimento, a pele para fazer suas roupas e os ossos para fazer pontas de lança. Ainda do período paleolítico, os seres humanos do paleolítico eram nômades. Ainda não domesticavam animais. Esse nômade, você sabe, que não tem residência fixa, né? Que nunca se estabelece em lugar algum, né? Eles ficavam se mudando de acordo com as suas necessidades, né? Ainda do período paleolítico, as primeiras ferramentas fabricadas pelos primeiros grupos humanos foram facas para cortar carne e as peles, raspadores com as quais separavam a pele dos animais, pontas de lança de flecha para caçar, agulhas para costurar, arpões de pesca. A maior parte das ferramentas do Paleolítico era de pedra, mas também se utilizava a madeira e o osso. Você vê aí na imagem, né, como eram produzidos, né, como eram feitos, essa transformação, né, e o produto que eles transformavam. Ainda do Paleolítico, um passo importante nesse período foi o domínio do fogo, que ocorreu por volta de 500 mil anos atrás. Com o fogo foi possível afugentar os animais, iluminar os caminhos e as moradias à noite e cozinhar. Agora do período neolítico, né, por volta de 8 mil anos antes de Cristo, grupos humanos começaram a fabricar armas e utensílios com pedras polidas, iniciando o período neolítico. Aí você vê, né, que como eles passaram a fabricar essas armas e utensílios, né, as lanças, as flechas, né. Ainda do Neolítico, nesse período as mulheres em geral responsáveis pela coleta de raízes e frutos e assim puderam conservar que as sementes das plantas, uma vez enterradas no solo, davam origem a novas plantas. Ainda do Neolítico, a agricultura teria sido invenção da mulher, que agora além de caçar, pescar e coletar, os seres humanos começavam a plantar e colher. O cultivo das primeiras plantas ocorreu no Extremo Oriente e no Crescente Fértil, região localizada no Oriente Médio, que se estendia do vale do rio Nilo ao Egito até as margens dos rios Tigres e Eufrates, atual Iraque e antiga Mesopotâmia. Essa localização, né, é importante. Ainda do Neolítico, as primeiras plantas cultivadas foram cereais. No caso, o trigo, no Oriente Médio e na África, o arroz na Índia e na China, paíço na China e no Oriente Médio e o milho na América. Idade dos metais. Aí nós temos em destaque, né, da Idade dos Metais, até a invenção da metalúrgica, isto é, a técnica de trabalhar os metais, as comunidades fabricavam os objetos com pedras, ossos e madeira. Ainda da Idade dos Metais, há 8 mil anos, na região do Egito e da Índia, vários povos começaram a usar o metal para fazer ferramentas e tecidos. Ainda da Idade dos Metais, nós temos aí o uso do metal trouxe muitas vantagens. Os utensílios, que eram mais afiados e resistentes, mais fortes, né, para serem utilizados. As armas se tornaram mais potentes e aumentaram a eficiência da caça e da pesca.
ainda da Idade dos Metais, o tempo do cobre e do bronze. O primeiro metal utilizado foi o cobre, há cerca de 8.000 anos para fazer estatuetas e enfeites. Por ser um metal mole, era pouco usado na fabricação de armas e ferramentas. Por meio de golpes, né, os humanos conseguiam modelar o metal à forma desejada. Mais tarde passaram a usar o fogo para fundir o cobre. O metal em fusão era jogado em recipientes com cavidades e assumia assim a forma esperada, né? Aí você vê tipo uma tigela, né, da formação desse cobre. Também ainda, né, do tempo do cobre e do bronze, mais duro e resistente que o cobre, o bronze passou a ser usado há cerca de 6.000 anos atrás para produzir armas e ferramentas. O bronze é uma liga metálica obtida da fusão de cobre com estânio. Muitos povos, como os egípcios e os mesopotâmicos, conseguiam aumentar seu poder militar graças ao conhecimento do uso do bronze, sobretudo na fabricação de armas, certo? Aí você vê, né, os escudos, as lanças, né? Os objetos de ferro. O uso do ferro era raro e só se fundia em torno de 1500 a.C. Nesse momento, descobriu-se que o minério de ferro retirado das jazidas, misturado a outros elementos químicos como o carbono e o manganês, e aquecido em altos fornos, produz ligas bastante resistentes. Objetos de ferro. Com o ferro foi possível produzir armas mais duras, aperfeiçoar instrumentos agrícolas e criar novos tipos de utensílios e ferramentas, né? Como o alicate. Nessa imagem você vê, né, que eram objetos bem rústicos, né? Objetos que hoje a gente comparar a imagem de antes com a imagem de hoje desses objetos, né, teve uma grande evolução, né, na sua fabricação, certo? Gente, a aula terminou, mas fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser, certo?